Gente, o que é luxúria? A luxúria ela tem várias vertentes, né? Uma definição básica que a gente pode pontuar aqui é que é o desejo passional, de paixão, né? Egoísta, por todo prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, que é deixar-se dominar pelas paixões. A Bíblia diz uma palavra bem difícil de se falar, condescendência. Já ouviram essa palavra em algum lugar? Palavrinha difícil de se falar, né? Condescendência. É uma palavra que tem uma semelhança com isso. Deixar-se levar por suas paixões. As paixões nossas, nossos desejos, que muitas vezes desagradam a Deus, né? Consiste também no apego aos prazeres carnais, a corrupção de costumes, sensualidade extrema, lascívia e sexualidade extrema, lascívia e a sensualidade. Dentre vários aspectos que abrangem a luxúria, que a gente não vai conseguir lidar com todos eles hoje, mas eu quero destacar a sexualidade de sua forma completa. A gente vai abordar um pouquinho da sexualidade, o que o mundo propõe de sexualidade para a gente, e o que a Bíblia, o que Deus propõe de sexualidade para cada um de nós. Só para pontuar, nós somos pessoas sexuadas ou assexuadas? Sexuadas. Nós não somos pessoas assexuadas, ou seja, sem sexualidade. Deus criou o ser humano com sexualidade, né? Hoje de manhã eu comentei um pouquinho sobre aquele palavrinha grega, eros, que Deus criou, essa forma de amor que deixa o coração, o peito quente, derretido, quando você vê aquela pessoa que você ama, que você é apaixonado, né? Deus foi que criou isso, o mundo corrompeu, né? Mas eu quero citar, por exemplo, uma vez numa congregação aí por fora desse Brasil, eles estavam fazendo uma dinâmica de músicas. Por exemplo, uma pessoa aqui da frente, ela falava uma palavra e alguém que estava no auditório tinha que cantar uma música de acordo com essa palavra que se falasse. Então, por exemplo, a pessoa da frente falou poder e uma pessoa começou a cantar queremos te pedir, Senhor, teu poder, né? Uma música que revelava alguma semelhança com a palavra. E aí cantaram ali, falaram a palavra esperança. Aí uma pessoa levantou, oh, que esperança. E assim foi fazendo um jogo, é um jogo legal, né? Uma palavra, a gente vai tentando lembrar de músicas que se referem à palavra. E de repente a pessoa que estava na frente disse uma palavra que chocou todas as pessoas. A pessoa disse sexo. Os grilos foram escutados, viu? Todo mundo em silêncio, ninguém falou nada, ninguém lembrou nada. Por muito tempo, essa palavra sexo, sexualidade em si, tem sido interpretada como um tabu, né? Tem até na Novo Tempo aquele programa Sem Tabus, né? As pessoas parecem que têm medo de falar sobre isso, ou algum estigma, sei lá. É algo tão pecaminoso que a gente nem conversar sobre isso pode. O que eu quero propor para a gente hoje é que dentro dos aspectos da luxúria, esse é um dos aspectos, e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais nele, né? O que Deus fala para a gente da sexualidade, não somente do ato sexual, mas da sexualidade em si, tá? E sexualidade e intimidade, né? Nem todas as experiências de intimidade devem resultar em casamento ou sexo genital. O que eu quero dizer com isso? É possível as pessoas terem intimidade, que faz parte da sexualidade, sem necessariamente estarem casadas ou chegar àquele ápice no casamento, que é o sexo genital. Olha que coisa interessante. Deus criou a gente como pessoas íntimas uma da outra. A gente tem alguém, um amigo, alguém da família, ou mesmo cônjuge, que a gente é íntimo da pessoa. A pessoa conhece a gente mais do que as outras pessoas. Ela conhece nossos costumes, nossos pensamentos, e a gente ela.
Isso é intimidade. E Deus ele propõe que o ser humano seja uma pessoa, uma pessoa íntima uma das outras, né? E isso faz parte da sexualidade, não necessariamente a ação sexual em si. A sexualidade é expressada na necessidade de vivenciar a satisfação emocional, espiritual e física. Quando a gente está junto com alguém, conversando, trocando ideias, abrindo nosso coração a alguém, isso de alguma forma é intimidade. E a Bíblia descreve isso como parte essencial da sexualidade. A psicologia pode explicar isso melhor, depois Tiago pode me corrigir se eu estiver errado. E Janaína, né? Mas pelo pouco que eu tenho estudado sobre esse assunto, eu percebo que Deus ele criou eu e você para exercermos a nossa sexualidade de maneira correta. De maneira que honre a Deus. Colocando a nossa sexualidade de forma correta. A nossa sexualidade a gente pode ter dentro do casamento, do namoro, da própria amizade, né? Tudo isso em volta da intimidade. Por exemplo, as amizades verdadeiras, o carinho entre a família. É muito bonito os pais que beijam os filhos, abraçam os filhos, e os filhos dos pais. Por muito tempo na minha infância, meus pais queriam me beijar e eu não gostava. Meu pai tinha um bigode tremendo, bem maior do que o meu, aqueles bigodões de xerife, que ia de uma bochecha a outra. Criança não quer saber disso, né? Mas meu pai queria me beijar, queria me abraçar, minha mãe também. Mas a gente foi aprendendo com o tempo que isso é uma expressão de carinho. Isso é sexualidade, né? Nós precisamos ter mais isso em família, porque se a criança, por exemplo, está bem satisfeita com a sua sexualidade, bem definido em sua família, possivelmente ela vai dar menos problema fora da família. É um ponto importante a destacar. No namoro, propósito de conhecer, existem os limites da sexualidade, lógico, e o namoro a gente vai, como o pastor Francisco Tiago um dia disse aqui, né, o namoro vai fervendo, 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 e se de repente botar uma água fria, meu amigo, é perigoso. Então existem os limites, mas é possível, porque o namoro é o início de uma sexualidade que leva ao casamento, né? Faz parte também do processo. Mensagens, cartas de amor, não somente Zap, né? Hoje em dia, o bendito Zap, o Facebook, né? Comunicações sociais que eu disse até hoje de manhã também. É bem legal, né? De vez em quando eu mando uma mensagem para minha esposa. Hoje de manhã mesmo eu estava no culto e teve uma hora aqui que, na hora da apresentação de Isabela, deixa eu mandar uma mensagem aqui para minha esposa. Amor, te amo, tô com saudade de você e tal. Não consegui ir direto para casa hoje. Consegui só para dar uma olhadinha nela, no bebezinho, e já tive que sair de novo. Mas coisinhas simples que mostram afeto, intimidade, né? A gente pode, talvez, fazer um pouquinho mais pelas pessoas que a gente ama. Faça um pouquinho mais, vale a pena. A resposta sempre é positiva. Lembrar momentos felizes ou criar expectativas com momentos futuros, né? Momentos românticos. Sexualidade correta, viva isso. Se você já tem a sua pessoa que você ama, permita que Deus desenvolva em você um momento de sexualidade plena. Não desse jeito como o mundo fala. Algo muito maior, algo sobrenatural, né? Isso é lindo. O que é sexo na Bíblia? O livro de Gênesis diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Essa expressão, uma só carne, ela leva a gente a entender que não é somente o sexo em si, mas também a união das ideias, o diálogo e tantas outras coisas que somente quem se desprende do próprio eu e de suas tradições familiares para poder aceitar o outro e engolir as coisas do outro. Isso é viver em uma só carne, né? O que Deus uniu, Jesus disse, ninguém separe. A atividade sexual, ele é o ápice da construção do amor. A luxúria que as pessoas do mundo hoje falam são essas coisas que a gente vai chegar daqui a pouquinho ali, que pervertem um pouquinho
os conselhos de Deus para a gente, da sexualidade, né? O ato sexual assina e sela a união de vidas. Esta união significa casamento. Casamento, né? Quem já é casado, parabéns, cuide do seu casamento, nutra seu casamento todos os dias. Quem ainda não casou, vai chegar lá um dia, faça de maneira correta, passo por passo, para que quando chegar no casamento, não dê aquela tristeza de, puxa, errei. Né? Deus ajuda a gente. Né? Outros versículos também, Cantares, olha que verso lindo, né? Salomão dizendo, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. São palavras figuradas para um bom entendedor, mostrando que Salomão estava vivendo um momento tão romântico com a sua esposa. Né? E mais ali ele diz também que os seios de sua esposa sempre o fartam de prazer. Sexualidade bíblica, casamento, alegria, prazer entre os dois. Tem um versículo que diz assim que Deus criou o homem à sua imagem, né? Essa imagem que Deus criou em você, não é somente que você tem 2 braços, 2 pernas, um nariz, 2 olhos. Quando Deus fala que criou você à imagem de Deus, revela também a sexualidade. A verdadeira sexualidade, que é o relacionamento, a intimidade, o carinho, o afeto. Isso vem de Deus. Deus ensina para a gente a maneira correta. Quando a Bíblia fala sobre sexo, não está se referindo apenas ao ato, mas sim à completa sexualidade do homem e da mulher. Né? Vamos entrar agora no aspecto que o mundo hoje, conhecido como essa luxúria, né? Esses pecados. Muitas pessoas, não somente os homens, mas as mulheres também têm vivido ultimamente, nessas últimas décadas, com bombardeios de fantasia romântica, sexual, entre outras coisas também. Isso vai desvirtuando um pouquinho o que a Bíblia diz. Jesus disse assim, né? Qualquer que olha para uma mulher ou um homem e deseja, já cometeu adultério com ela ou com ele em seu coração. Está bem claro como Jesus diz, né? Somente você desejar alguém, que esse alguém não te pertence, isso já é o pecado em si. Isso Jesus estava falando para os fariseus, que os fariseus da época pensavam que era somente o transgredir na ação. Jesus disse, vai muito mais do que a ação, começa aqui dentro. Aqui dentro é a máquina de tudo. E você sabe disso. Muitas vezes, antes de pecar, a gente tem a tendência de como ser humano, de planejar o pecado. Ah, vou fazer isso aqui para ninguém perceber, depois eu vou montar isso, vou tentar enrolar aqui. A gente tem a tendência de planejar, começa aqui dentro, nós temos que cuidar aqui dentro. São Agostinho, ele disse que a gente não pode proibir que um passarinho rodeie nossa cabeça, mas a gente pode não permitir que ele pouse na cabeça e faça um ninho. Bem conhecida. A mesma coisa a tentação, as fantasias. Nós não podemos evitar ver as coisas na rua, que o mundo bombardeia a gente, propaganda de televisão, internet, mas a gente pode escolher não ver, não fazer, não pensar. Deus te deu esse poder de escolha. Né? Deixa eu ver aqui, aparece. Há algum tempo atrás eu estava lendo a revista Veja, uma revista muito boa, por sinal, mas ela tem, a editora da revista Veja é a editora, quem conhece? Abril. E a mesma editora produz também a revista daquele símbolozinho ali que vocês estão vendo. E dentro da revista Veja, eu vendo ali as manchetes, né, os comentários, de repente tem a propaganda. A propaganda que estava ali, eu tirei uma foto para compartilhar com vocês. O que essa imagem está querendo vender para a gente? Interprete aí essa imagem e comente com a pessoa que está do seu lado o que essa imagem quer vender para as pessoas. Um minutinho para você ver, interpretar e comentar com a pessoa que está do seu lado. E aí,
Difícil ou fácil? Tá bem claro, né? Me ajudem, alguém, acho que alguém daqui pode compartilhar. O que você interpretou? O que você conversou aí sobre essa imagem? O que essa imagem está querendo vender? Bem pontuado. E aqui? Interajam comigo. O que você entendeu e interpretou? Muito bem pontuado. Exatamente, Abílio. Exatamente. Que bom te ver, viu? Exatamente. E o mundo ensina isso. O mundo que eu digo assim, a sociedade que não acredita em Deus ou torce os princípios de Deus. Eles ensinam que você nasceu para ser livre. Correto? Correto. Só que eles distorcem essa liberdade. Deus te deu a liberdade. Foi Deus que criou o livre-arbítrio. E esse é o maior presente que nós temos. Além da graça de Jesus, lógico. Mas nós podemos decidir as coisas. E o mundo aproveita essa liberdade para aprisionar a gente. É uma falsa liberdade que cria um vício, e o vício vai fazendo com que as outras coisas vão surgindo também, e a imagem de Deus no ser humano vai piorando, desaparecendo a cada dia. A gente pode dizer outras coisas sobre aí, né? Mas eu acho que cada um interpretou de um jeito e é bem importante a gente pontuar. Isso o mundo tem enfatizado. As revistas, a internet. Não confie nessa liberdade que esse mundo oferece. Confie na liberdade que Deus oferece para você. A liberdade que Deus te oferece é uma liberdade que vai além de vícios e de prisões que tanto homens como mulheres sofrem na relação de sexualidade, né? E um dos detalhes, o que acontece? Qual é o resultado de uma fantasia, de um conceito errado desse princípio, né, da sexualidade? Aí a gente tem a palavra luxúria. Os resultados, culpa, porque realmente a gente fica culpado quando a gente erra. Amargura, desilusão, solidão e obsessão. São alguns dos resultados que a chamada luxúria tem aprisionado as pessoas ao redor das cidades do mundo. E Deus hoje ele oferece para a gente não somente o conceito, mas Ele oferece para a gente, tenha sexualidade, mas tenha de maneira correta, bíblica, com limites, que essa realmente vai dar para você a verdadeira felicidade de ter uma liberdade a cada passo, a cada etapa. E não desse jeito como as pessoas que não acreditam em Deus ou distorcem a Deus falam. Olha que coisa linda, sexualidade e espiritualidade tem tudo a ver, tudo a ver. Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, está em Gênesis. Quando a palavra ali, homem, significa todos os seres humanos. Deus criou a humanidade. E aí ele especifica, a humanidade é homem e mulher. Deus criou o homem, macho, com a sua individualidade e particularidade, e a mulher também. Eu vejo, por exemplo, tantos vídeos, tantos livros que as pessoas produzem mostrando como que o homem é diferente da mulher, né? Não precisa nem pontuar isso aqui, é claro, como o homem é diferente da mulher. E Deus criou isso. Deus criou você, mulher, desse jeito, porque você é uma bênção para o mundo. Deus criou você com um grande objetivo. Você vê a sexualidade de um jeito tão perfeito, e Deus quer usar você, mulheres, para abençoar o seu lar, as suas crianças, o seu marido, o seu namorado, de uma maneira correta. E homem, Deus criou você também com um jeito também todo especial. O homem interpreta de um jeito bem diferente da mulher, a sexualidade. Deus criou você também para manter o equilíbrio na sua casa. Ambos são necessários. Nenhum é mais importante do que o outro. Ambos, juntos, dão um equilíbrio. E Deus criou isso, o homem e a mulher, para isso. Para o equilíbrio. E tudo isso vem com a imagem de Deus. Cada um com a sua individualidade. O relacionamento entre o homem e a mulher é uma expressão e continuação do relacionamento do ser humano com Deus.
Deus é um ser divino, é um Deus só que são 3 pessoas. Como entender isso? E Deus usa do casamento para mostrar isso. O casamento são 2 pessoas, correto? Só que é uma carne só. Deus usa da ilustração do casamento para mostrar quem o próprio Deus é. Então, queridos, quando a gente tem uma sexualidade correta, perfeita, ou mesmo que está buscando crescer, a gente está colocando não somente Deus em nossa vida, mas está permitindo que a gente seja cada dia mais parecido com Deus, né? E o homem e a mulher viviam nus, não sentiam vergonha. O pecado não criou o Eros, apenas o perverteu. Deus criou você para viver a sua paixão. Se o coração derreter, quando você vê aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você casou com ela, ou que você está namorando ainda, mas está se planejando para um dia ter um relacionamento mais concreto e completo com a pessoa. Deus criou o batimento cardíaco, a respiração ofegante. Só que não permita que os falsos conceitos fora da Bíblia, prejudiquem o relacionamento tão bonito que você está crescendo, está construindo ou já tem. Fica a dica. A razão pela qual muitas pessoas ficam entediadas com o sexo, atitude, né, ou atividade, é porque muitas separam o desafio misterioso, maravilhoso da personalidade humana a unir-se em uma só carne. O que eu quero dizer com isso? Esse conceito de luxúria que tem aí por fora, eles começam a denegrir o próprio relacionamento de cristãos. Não sei se você já se deparou com isso algum dia. Não, porque eu vim em tal lugar, falaram para mim a tal lugar, é assim, assim, assado. Eu quero colocar isso no meu casamento. Cuidado. Nem tudo que a gente escuta por aí, nem todos os conselhos que a gente vê por aí vão beneficiar vocês. Vão beneficiar o seu casamento, a sua sexualidade. Busque na Bíblia como que as pessoas da Bíblia viviam, mesmo com os problemas que elas tinham, muitas também, né? Mas procure como que eles se desenvolveram e procure principalmente as partes que Deus aprova. E isso vai ser uma réplica do céu no seu lar. Uma réplica do céu no seu lar. É isso que Deus deseja para todos nós. União sexual não é algo gratuito, algo que, de algum modo, milagrosamente cuida de si mesmo assim que nos casamos. A atividade sexual precisa de nutrição, ternura, treino, educação e muito mais. Muitas mulheres reclamam dos seus maridos. Ele parece que está me usando. Parece que está me usando. Que eu só sirvo para isso. E muitos homens, essa mulher não quer satisfazer o meu desejo, não sei porquê. Não fiz nada para ela e ela não quer. Sempre existe uma tensão. E o que a Bíblia diz é que dentro da sexualidade existem vários processos. E um desses estão ali, né? A nutrição, a ternura, o treino, né? A educação, o amor em si. Todos nós precisamos disso. Tudo é um processo. Todos nós precisamos de treino, de crescimento. Quando a Bíblia diz, o homem deixará o seu pai e a mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma carne só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O sexo é uma aliança, união de seres humanos, de homem e de mulher. E é uma prévia da união permanente e eterna que o ser humano vai ter com Deus. Né? Tudo isso faz parte da sexualidade. E por fim, a Bíblia propõe para a gente um voto. Essa frase que está aí, eu escutei quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, teve uma capela, teve um culto ali na escola onde eu frequentava, e um palestrante disse uma frase que me impressionou e que
mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar e decidir algumas coisas. Qual foi a frase? Melhor do que ficar com 50 mulheres em um ano é ficar 50 anos com uma mulher. Ele estava falando para os meninos isso. Gente, isso é fato. O mundo, as pessoas que não querem saber de Deus ou distorcem a lei de Deus, para eles é bom ter 50 mulheres ou 50 homens durante um ano. Mas o que a Bíblia propõe para a gente, o que Deus quer para mim e para você, é que a gente seja eternamente fiel a uma pessoa só. É difícil? Extremamente difícil, porque aqui é um mundo pecaminoso, mas é possível. Porque Deus, sobrenaturalmente, atua nas pessoas que o buscam. Continue buscando, e Deus ele vai fazer isso. Qual é o seu voto? Voto de fidelidade. Veja se você deseja isso. Eu quero ser fiel, primeiramente a Deus, a mim mesmo e ao meu cônjuge. Você deseja isso? Você deseja buscar a fidelidade completa na sua vida? A Deus? Ser fiel a você mesmo, você precisa ser transparente com você mesmo e também com a pessoa que você está casado ou está namorando, já se preparando para um relacionamento mais sério. Eu quero dar comunicação, ternura, carinho, intimidade, amor, etc, etc, etc. Como o maior símbolo, do ato sexual ao meu cônjuge. Quando a gente começa a fazer todo esse processo, o resultado é um resultado lindo, perfeito, porque Deus criou. Mas o ato, sem todo esse processo, é apenas um início de banalização da bênção que Deus criou, que é o próprio sexo. Mesmo eu não tendo um cônjuge, fala aqui para os namorados ainda, ou as pessoas que talvez não têm nem namorado, estão aí solteiros. Quero ser fiel através do uso de uma correta e pura sexualidade. Com os amigos, com as pessoas, com você mesmo. Não viva uma fantasia, viva uma realidade. Deus ele pode fazer por você algo muito maior do que você queira. Tá? Queridos, é isso. Dentro de vários aspectos da luxúria, o desejo de Deus para cada um de nós é que cada um de nós possamos ser criaturas de Deus sexuadas, que vivam a intimidade, que vivam os princípios que Deus deu para cada um de nós. Muito difícil? É muito difícil, viu? Mas com o poder de Deus a gente consegue. Você deseja esse poder para a sua vida? Você deseja as bênçãos de Deus para o seu lar, para o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu futuro com alguém? Vamos fazer uma oração juntos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que estamos tendo aqui de meditação na Tua Palavra. Vimos um pouquinho sobre como que princípios são distorcidos, atitudes são distorcidas, Pai. A banalização do sexo, da sexualidade, dos casamentos. Hoje existe uma crise, Pai. Parece não somente nos lares, mas na própria identidade da sexualidade de cada pessoa. Mas como vimos aqui, Pai, a Tua Palavra mostra princípios norteadores que a gente pode seguir para agradar ao Senhor e também para proteger os nossos relacionamentos. Ajude, Pai, cada um aqui, individualmente, a ser fiel, primeiramente a Ti, Senhor. Ser fiel também ao seu cônjuge. Ser fiel a si mesmo. Ajude, Pai, os casais que estão aqui, os outros que também não puderam vir. Que os casais possam ter melhores momentos. Não somente momentos dentro do quarto, mas momentos de realmente amor, intimidade, ternura, diálogo, Senhor. Foi o Senhor que criou isso. Ajuda a gente, Pai. Ajude também aos namorados que respeitem os seus limites
e possam construir de maneira correta e completa um relacionamento futuro onde eles vão concretizar com o casamento. E também peço, Senhor Deus, pelas pessoas que não têm ninguém, estão solteiros, que a Tua graça também continue abençoando a cada uma delas. Não é fácil, Pai, ser solteiro num mundo como esse, onde a fantasia, onde tantas coisas, Pai, denigrem os desejos que o Senhor deu para a gente. Mas dê forças para eles, para que eles junto contigo possam viver a plena e pura sexualidade. Que a luxúria não faça parte de nossa vida, Pai. Nós pedimos na graça do Senhor Jesus. Amém.